ele... Estamos de volta. PVC fala, a gente começou a entrar no papo arbitragem aqui para o jogo de domingo. O David Oliveira Lacerda é apontado pela CBF como o melhor árbitro do campeonato. Só que ele apitou Palmeiras e Juventude no sábado passado. Então, dificilmente vai ser escalado para esse jogo, até porque ele é jovem. Ele apita hoje Grêmio em São Paulo, né? Apita. Vai escalar outro cara que pode queimar, porque é um árbitro jovem que tem uma projeção de futuro, e se coloca num jogo desse, ele erra, danou-se. E um cara que precisa de um peso, né? De um lastro, de uma tarimba para estar num jogo como esse. Mussete, não é uma escolha fácil, né? Porque o árbitro vai estar com uma pressão ali pesada na cabeça, independentemente de quem seja. Então, acho que tem que ser um árbitro que tenha, de fato, um lastro para suportar isso. Tinha te perguntado sobre o Pedro, né? Então, queria um pitaco também sobre o Pedro depois da bronca do Felipe Luiz. Será que o Pedro mudou? Ele passou a ser mais proativo, ter uma postura mais positiva diante do time, por isso ele tem ido tão bem. E essa questão da arbitragem, né? Não é uma coisa simples, não. Lu, dificílima essa decisão sobre arbitragem. Também acredito que vai ser o Wilton. Espero que seja em relação ao Daronco, porque o Daronco, no momento em que todo mundo está falando de arbitragem, ele gosta muito de aparecer e me preocupa esse estrelismo que ele normalmente tem. Sobre o Pedro, é difícil mensurar não estando nos treinos, né? Então a gente acredita muito no Felipe Luiz, que é um cara sério, que conhece muito de bola. Eu tenho dúvidas sobre a forma com que o Felipe Luiz fez, mas dá para ver que é o Pedro mais ligado, jogando melhor, e eu confio nas declarações do Felipe Luiz de que é esse Pedro que o Flamengo quer, que o Flamengo precisa, em relação ao Pedro que decepcionava o treinador anteriormente. Tem um comentário aqui, não é uma pegadinha, mas não é uma pegadinha do mal. Taca massa no muro. Não, uma pegadinha de boa, né? O Danilo pensando para ver se é ou não. Acho que é. Acho que é. Então tá. Ele falando, Flamengo e Palmeiras tem que ser apitado pelo Vilmar Roldan. Árbitro colombiano. Meu Deus. Eu entendi. Quem ama o Vilmar Roldan é os São Paulinos também. Pois é, gente. Pois é, que coisa. Fato é que árbitro de fora não vai ser uma opção da CBF, né? Nesse momento. Nesse momento, não. Não vai ser. E ontem teve reclamação de arbitragem também, né? Inclusive o Boto, diretor de futebol do Flamengo, se posicionou ontem. E a principal reclamação é de um pênalti não marcado no Luiz Araújo. Vamos ouvir o áudio do VAR, que foi divulgado pela CBF? Atenção as mãos aqui, jogador dentro. Bola baixa. Nada! Toque pra jogar! Bora! Dá uma olhada, vamos dar uma olhada aí. Vê quem toca na bola primeiro. Deixa eu ver. Quem busca o contato. Caído na área ele. Quero ver esse contato. Melhor parar, Alex. Então, pé com pé. Para porque parou também, cadê o contato de jogo ali? Checando o possível penal. C4 também aqui, Tatoshi. Ali. Isso tem outra imagem. O jogador do Flamengo toca a bola, depois o jogador do Botafogo apenas pisa no pé dele. Ok, tá bom? eu quero ver esse contato. Aí, para no ponto de contato. Agora roda Vê se tá dentro da área. Vê se tá dentro da área. O que houve, mano? Tá dentro da área. É da Eu área. quero ver se esse contato velocidade real. como foi esse contato. Caralho. E quero ver o melhor Luiz, ângulo para ver o contato pisando. Vou dar pra Qual a seguir. narrativa do campo, tá, o Alex? Aqui a 8, talvez. Normal a 8, de jogo, B. cara. Teve uma disputa lateral, que teve uma entrada por baixo ali, que não foi nada faltoso pra mim. Analisa onde que a bola foi, se a bola era da posse dele, se era posse da defesa já. Velocidade real. Só tá esperando TGM tranquilo? a conclusão pra levantar, levanta. Eu vejo um contato muito leve, não vejo um pisão, Isso. um pisão isso que claro. ele E ele joga a bola e não tinha nem possibilidade mais de jogar esse atacante. Não foi impactado na continuidade da jogada esse contato. Correto? Correto. Tudo checado aí, pode seguir, tá? Tem um contato ali, depois dele joga a bola, um contato leve, que não impacta na ação da sequência da jogada. Ele não tinha nem possibilidade de pegar a bola mais à frente. Porque já era a prioridade do defensor. Não é um contato insignificante de jogo. Concordo. Exatamente, meu amigo. Ouvimos aí a conversa do árbitro de vídeo com o árbitro Alex Stefano, que era o árbitro da partida. E o José Boto, o diretor de futebol do Flamengo, reclamou, hein? Vamos ouvir o Boto. Não posso calar enquanto o Flamengo é prejudicado desta forma. E não é o facto do resultado ter sido positivo que nos vai fazer calar. Um lance de penalti claríssimo. O árbitro pode não ter visto, mas o VAR tem que intervir. E não intervém porquê? Nós queremos essa resposta. Porquê é que o árbitro não intervém num lance destes?
porque é que a entrada sobre o Emerson Royal, que é também passível de o VAR chamar a expulsão do jogador, e o VAR não intervém. Até quando é que vamos ver coisas destas e sempre contra os mesmos, sempre contra o Flamengo? E enquanto isso acontecer, eu não me vou calar e vou vir aqui falar de coisas que eu não gosto, que é a arbitragem, mas vou ter que ver, porque alguém tem que falar sobre isto. Tá, pessoal? Obrigado. Boto pedindo a intervenção do VAR. E aí, Igor, mais uma vez que ele reclama, né? Depois do jogo entre Palmeiras e São Paulo, ele levanta suspeitas sobre o campeonato e agora vem a público de novo. É estratégia pensando no jogo de domingo ou realmente o Flamengo ficou muito revoltado ontem? Dois caminhos para a gente construir essa linha de raciocínio. Em relação à manifestação do Boto em si, óbvio que tem um contexto todo de pressão. O Botafogo adotou a estratégia até de soltar uma nota prévia ao jogo. O Boto já tinha comentado depois do jogo contra o Bahia. Foi na CBF, enfim, né, tá Igor? Que a gente estava falando aqui ontem. Pressionou para o árbitro não ficar pressionado. É uma doideira. Exato. Deixa eu soltar aqui uma pressão para dizer que você não está pressionado. Mas, enfim, tem sido um assunto recorrente a arbitragem. O Felipe, que está mudando um pouco até esse comportamento com a arbitragem, está ficando muito mais irritado à beira do campo, está falando mais em coletiva sobre o assunto. O Felipe não mencionou tanto o pênalti, reclamou mais de faltinhas, né, de faltas e critérios de faltas que são, na visão dele, ignoradas a favor do Flamengo, e ele entende que a arbitragem está entendendo como se o Flamengo não precisa dessas faltas, então o jogo vai seguir. Isso nas palavras do Felipe. Sobre o lance em si, eu confesso que costumo, não sei se ser condescendente, mas tento olhar um pouco o ponto de vista da arbitragem em relação a essas jogadas, para a gente também não viver uma era de não me toques, né, de qualquer contato ser falta. Mas eu entendo, ouvindo o que o VAR falou, o que o pessoal do campo comentou, eu acho que se a gente transportasse essa situação para o meio do campo, ia ser marcada a falta. E na minha visão sobre isso aí, eu acho que eles misturaram um pouco a interpretação sobre ser ou não pênalti com ser ou não lance de cartão vermelho. Porque quando ele fala que o pisão é relevante, ou seja, houve um pisão e um pisão, salvo o melhor juízo, é uma falta. Embora não tenha mais atacante do Flamengo, a bola fosse ficar com o defensor do Botafogo, mas houve um contato faltoso supostamente dentro da área. E eu acho que eles misturaram um pouquinho essa questão de analisar o doxo, né, a parte tática, né, que é a situação clara e manifesta de gol, com intensidade, se houve contato pleno, não houve contato pleno. Então, entendo que a falta em si houve, mas não para cartão vermelho. Então, acho que talvez o pessoal da arbitragem tenha misturado um pouco os conceitos ali para deixar esse jogo seguir. E aí o cara admitir que houve contato, mas o contato é irrelevante, né? Aí entra numa área mais interpretativa da situação, então dificulta um pouco a compreensão um pouco da interpretação final desse lance. Mas eu acho que houve falta, se fosse no meio do campo seria marcada a falta, e aí como houve essa questão dentro da área, os caras ponderaram mais e optaram então por deixar o jogo seguir, né? Enfim. Mas o VAR chamou, diferentemente do que o Boto disse, o VAR interveio na jogada, analisou. Segundo ponto, se fosse no meio de campo, não tinha VAR. Não ia ter análise. Não ia ter análise. Talvez ele marcasse a falta, de fato, por causa dessa regra não escrita do futebol há décadas, que regra 18, bom senso. No meio campo é um marco, dentro da área eu fico... Penalidade máxima, penalidade mínima. Eu não acho pênalti. Porque eu acho que o contato se dá de uma maneira que, se fosse na Inglaterra, não era pênalti. Se fosse em Portugal, não era pênalti. Mas quem pode marcar? Eu não acho... Aliás, a gente tem falado isso sobre várias partidas, até sobre o próprio jogo entre Palmeiras e Bragantino, né? É aquele lance que se marca pênalti no Brasil, mas em outras ligas não. Então, se tem o contato, tem o contato. Todo contato é pênalti? Não, porque tem contato o jogo inteiro. Então, eu não marcaria pênalti, porque eu acho que na Inglaterra não seria pênalti. É indiscutível? Não é indiscutível. Aí eu vou voltar para o que o Boto está dizendo, e o Boto está botando pressão. É indiscutível? Se fosse indiscutível, o Felipe Luiz tinha falado na coletiva. Ou, vou colocar de outra maneira, eu ouvi dois comentários de arbitragem que já trabalharam comigo. A Nadine Bastos achou que foi pênalti e o Carlos Simon achou que não foi pênalti. Então, não é indiscutível. Tem situações que as pessoas olharam de maneiras diferentes. Dá para marcar o pênalti? Claro que dá para marcar o pênalti. Eu acho que é um lance meio a meio. Dá para marcar, dá para não marcar. Não acho que é um pênalti claro. E ouvindo o VAR, é bem difícil eu falar o que eu falei, mas eu acho que o VAR seguiu exatamente o protocolo. Por quê? Porque o VAR analisou e comparou o que eles viram com o relato do juiz. E eles acharam que o relato do juiz foi exatamente a mesma coisa que eles viram na imagem, que houve o contato,
mas que o contato não foi o suficiente. Mas eu acho- Logo, o VAR entendeu que não era um erro claro e manifesto para interferir. Mas eu acho que acho essa é a visão. E pra mim, o VAR é o Rodolfo Toschi Marques, né? Pra gente dar o nome dele. Para mim, essa comunicação tá uma tragédia. É uma tragédia. Dá pra ouvir o juiz no fundo, porra, Marçal, falando palavrão. Ele xingando, palavrão, Mas não é por né? isso, cara. Sabe o que eu... Lembrando do árbitro, do Ramon Abate-Abel, falando do Luciano, né? O Luciano reclama até Complexidade de... de apitar no futebol O Luciano brasileiro. reclama até de ter nascido. Porque eu acho só assim, cara, o árbitro, ele tá entrando na comunicação que a gente está ouvindo, ele entra na comunicação se defendendo. Então ele vai dizer, não foi nada, não foi nada, não foi nada, não foi nada. Que é o caso do lance do pênalti do Alan no Tapia. Que o Abate já sai falando. Escorregou, Não, escorregou, não foi nada. Deixa eu seguir. Ele tá na defensiva. Na minha opinião, e aí a questão do protocolo de cada lugar, como é que tem que funcionar, o árbitro, para mim... Mas ele tá, desculpa te interromper, VC, mas ele tá se justificando pro VAR ou pros jogadores que estão enchendo o saco dele em campo? Mas ele tá vazando a comunicação para todo mundo. Então, assim, o cara já está ouvindo ele dizendo não foi nada, não foi nada, não foi nada, não foi nada. Para mim, o árbitro tinha que apitar com a comunicação só dos bandeiras. E a cabine é independente do campo. E o chefe do VAR... Mas, É que eu acho que é isso que acontece. Só- O árbitro só ouve o VAR a hora que o jogo Quando para. abre o ponto, né? E quando abre o ponto... Isso. Aí eu vou relatar por frequentar já o SEAB, já algumas ocasiões, participar desses cursos aí deles. Ele precisa apertar um botãozinho para o VAR falar com o campo. Então, a gente ouve tudo porque o árbitro está lá com a sua comunicação com os assistentes. O Rodrigo Figueiredo lá solta o palavrão que a gente ouviu aí, todo mundo percebeu qual foi. Essa é a comunicação ao vivo, campo de jogo e tal. O VAR está no seu mundinho. Então, a lógica da comunicação é, a arbitragem está falando entre si, o VAR, essa conversa toda que o VAR está tendo, ele está tendo com o auxiliar dele. É a hora que o cara fala, tem que parar. Aí para o jogo, aí eles começam a se ouvir, né? Isso. Aí ele vai assim, quando ele vai e ele fala pro Alex Stefano assim, Alex, narra o lance pra mim. Aí isso ele tá apertando o botão, falando no ouvido do juiz. Então, o pau tá cantando lá no campo. Ele tá falando, não faz nada, vai, não sei o quê, baralho e tal. E eles estão lá no campo vivendo o dia a dia. E o VAR tá no seu universo, na cabine. E aí, a partir do momento em que ele conclui a sua discussão inicial com a VAR ali do lado, aí ele aperta o botãozinho e vai lá, fulano, dá o lance pra mim. É igual que acontece aqui no programa, né, gente? A Luísa tá ouvindo o switcher o tempo inteiro. Eu tenho um Tudo bem. switcher aqui, que ficam meus chefes, meus comandantes, que vão colocando as coisas no ar aqui, que vão dando o encaminhamento do programa. Tá fechado, eu não tô ouvindo. Eles podem estar me xingando lá que eu não tô ouvindo. Aliás, deve fazer isso pra caramba. Mas aí, quando abre, aí eu consigo ouvir. Tipo, Igor tá pronto, chama o Igor, chama a Sodó, Mas essas coisas. só para concluir, a comunicação ela tá muito ruim. Inclusive quando você diz assim, o árbitro ou o VAR diz, o toque é... Qual foi a palavra que ele usou? Ele não falou insuficiente, ele falou uma outra palavra. Inatingível. Ele falou. Tô lembrando agora. Leve, vai. Mas não é leve, mas ele quis dizer que é leve. Isso, ele quis dizer insignificante. Insignificante. O toque é insignificante. Essa palavra está errada. Porque isso vai passar para as pessoas e você vai dizer assim: não, mas foi insignificante para ele. Mas para mim não foi insignificante, pisou no meu pé. E assim, isso cria um mal-estar na opinião pública. Então, a maneira como está sendo divulgado o VAR, na minha opinião, ela tá confundindo mais do que auxiliando. Porque você ouve todos os pecados de todo mundo que está na arbitragem. Não, mas ele falou essa bobagem, que bobagem que ele falou, e não é mesa redonda. Que é o que eu falei da história do Abate, dizendo assim, olha a complexidade de apitar o futebol brasileiro. Onde é que nós estamos no boteco? Foi um desabafo ali, né? Ele estava desabafando, mas não era hora de desabafar. Eu entendo o que o PVC fala, mas eu acho que quem não colabora, quem não ajuda em nada são os jogadores. Porque o tempo inteiro qualquer contato pula, se reclama, bolinho. Então, é muita não tem pressão. como divulgar o VAR de outra forma. Mussete, quero te ouvir. E também já pensando domingo, né? Será que o Flamengo também teve uma estratégia de já dar aquela pressionada para esse jogo de domingo que ganha ágio de final? Com certeza, é estratégico do Boto. Eu acho que num cenário menos polêmico nos últimos dias, com uma vitória, de certa forma, tranquila do Flamengo, esse tipo de entrevista, de declaração não seria feito. Acho que faz parte do jogo, também não condeno.
E o que me preocupa na comunicação, como o PVC disse, é essa análise tipo, apenas pisa. Isso para torcedor é muito complicado, cara. Porque o torcedor tá vendo que pisou e acha que é pênalti por conta do pisão. E aí ouve o áudio e tá apenas pisou. Opa, se ele viu, falou que pisou, é pênalti. Isso confunde. E essa coisa também de nem pegaria na bola depois. O pênalti pode ser num lance, numa disputa secundária, como o Tapia também não alcançaria a bola, exatamente. E é pênalti. Se no escanteio a bola é cobrada no primeiro pau e no segundo pau tem um empurrão, é pênalti também. Esse argumento de que nem pegaria a bola não é pênalti. Se achou que o pisão é suficiente, não importa se estava com a bola dominada ou não. Então me preocupa a análise. Eu acho tranquilo não dar esse pênalti. Eu acho que o árbitro viu muito bem. O VAR fez a interferência que tinha que fazer, não chamou pro vídeo, tá tudo certo. Mas essa comunicação também me preocupa. Esse tipo de frase, tipo, apenas pisa no pé dele, eu acho que só atrapalha nesse momento difícil da arbitragem. E eu não perdoo a questão de... voltando a falar sobre ontem, a questão de dizer o BAP tem que pensar no Flamengo, o Trump tem que pensar nos Estados Unidos. Cara, alguém tem que pensar no todo. Alguém tem que pensar no todo. Então, o Boto tem que pensar no Flamengo. Então, ele vai lá e pressiona o árbitro pro domingo. Se ele entendeu que foi pênalti, que o Flamengo foi prejudicado 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas uma vez passada já não foi porque ele achou que o Flamengo foi prejudicado, foi porque ele achou que o benefício ao Palmeiras prejudicou o Flamengo. Então, assim, alguém tem que pensar no todo. Senão nós vamos dizer assim, o Trump está certo com o tarifaço porque ele tem que pensar nos Estados Unidos mesmo. Não, alguém tem que ter uma visão global. Sim. Sim, sim. E é o que eu falei do Casares também. O Casares, quando fala assim, eu não quero mais que o Abate apite meu jogo. Significa o quê? Pode errar contra todo mundo. Só não vem errar contra o meu time. Sim. Mas só para pontuar assim, ontem, Luiz, rapidinho, desculpa atropelar. Mas aqui o Abel, por exemplo, também depois do jogo, no intervalo, ele já reclamou do pênalti do Red Bull Bragantino. Então é uma cultura, assim, é difícil a gente separar um para o. Não, ninguém faz isso, não é só um. Sim. Todo mundo faz isso, enfim, por isso difícil, né? Por isso eu dei o exemplo do Trump. Estou falando porque o Mussetti falou assim, eu entendo o ponto de vista do Mussetti, quando ele diz, eu entendo a reclamação. Não, uma hora a gente tem que parar de entender. Porque eu dei o exemplo do Trump. Senão a gente vai dizer assim, não, o Trump está certo de aplicar o tarifaço em todo mundo, porque ele tem que pensar nos Estados Unidos. O que eu acho é que a gente só vai poder parar com isso ao dia que um treinador chegar lá na sala de coletivo e falar, gente, hoje eu fui beneficiado. Eu quero ver o dia que isso acontecer. Aí a gente talvez comece a mudar. Isso não